Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972. Leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento. Introduções aos livros históricos. Continuidade da leitura de interpretação judaica para os livros históricos de Esdras e Neemias até 1 e 2 Macabeus. Narração de Margarete Vital. Esdras e Neemias. Estes dois livros são, em realidade, um só, escritos, segundo alguns, por Esdras, e segundo outros, pelos homens da grande sinagoga. Quando Israel teve que deixar o exílio de Babilônia e voltar a Judá, Esdras viajou de um lado a outro para estimular o povo a voltar. Porém, a maioria deles não queria, e alguns se enfureceram com ele, chegando ao ponto de intentar matá-lo. Dois diferentes motivos existiam entre os que não quiseram voltar. Um era maldade, e era simplesmente o desinteresse em deixar uma terra próspera pelas terras devastadas da sua pátria. O outro não era maldade, mas veio porque sabiam que o templo, que ia ser cedo reconstruído, seria no futuro distante destruído pelos romanos. Esdras foi ajudado em seu esforço de convencer o povo a regressar à pátria pelo profeta Daniel. 3 profetas regressaram do exílio com Esdras: Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos eles tiveram um papel importante na reconstrução do templo. Antes que Esdras voltasse, intentou-se reconstruir o templo, porém sem sucesso. Esdras permaneceu em Babilônia estudando com seu mestre Baruque. Quando teve lugar o regresso de Esdras e seus acompanhantes, era tão pequeno o número dos que voltaram que Deus decidiu que Ageu, Zacarias e Malaquias seriam os últimos profetas, pois Deus não iria permitir que persistisse a profecia em vista de que tantos exilados rejeitaram regressar. Esdras tinha 2 grandes ambições. Esperava preservar a pureza dos judeus. É por isto que ele se opunha tão extremadamente ao casamento entre parentes. Este é o motivo também pelo qual escreveu as genealogias que figuram no começo da 1 Paralipômenos. Em segundo lugar, o Torá chegou a ser completamente esquecido na Terra Santa e Esdras sentiu a responsabilidade de revivê-lo e restaurar o seu estudo. Tão meritório foi Esdras que, se o Torá não tivesse já sido dado a Moisés, lhe seria dado a ele. Esdras modificou o Torá num texto apropriado. Ele criou inovações de grande benefício para o povo e sua maior ação foi a Assembleia que formou, conhecida como os Homens da Grande Sinagoga. Embora Neemias fosse um homem com muitas virtudes, tinha algumas faltas chocantes. Criticava excessivamente seus precursores. Ainda mais, como real portador do cálice ao rei da Pérsia, ele não hesitou em beber o vinho feito pelos gentios, de uvas não propriamente dizimadas. Por outro lado, Neemias era extremamente severo com relação às regulações do sábado, possivelmente pela debilidade que existia em seu tempo. Mais tarde, aboliram-se algumas das restrições excessivas de Neemias. Interpretação judaica para o livro Tobias. Tobias não se encontra na Bíblia hebraica. Reservado aos cristãos, o livro chegou a ser conhecido pelos judeus somente depois do Renascimento. Como ele foi transmitido em várias versões, tal como uma longa e uma curta revisão, e como foram feitas bastante traduções antigas, se podia esperar que as antigas fontes rabínicas contivessem alguma menção do homem Tobias, embora o livro não alcançasse a canonização. Porém, a literatura rabínica não menciona Tobias de maneira alguma. Os estudiosos modernos do judaísmo pós-bíblico acham este livro uma rica fonte em seus próprios termos, pelas suas narrações e pelo seu conteúdo de lenda, e também como uma base aproveitável para a comparação de certos detalhes com a antiga literatura rabínica, tal como a entrega de dízimos, a abstinência das comidas dos gentios, os costumes dos enterros e as leis do matrimônio. Curiosamente, tal comparação descobre uma harmonia de intento e uma notável e surpreendente diversidade nos detalhes das próprias observâncias. Para alguns estudiosos, esta diversidade é evidência da existência de formas completamente diversas de piedade e prática do judaísmo pós-bíblico,
algo que frequentemente não era percebido na erudição até o descobrimento dos pergaminhos do Mar Morto e a sua própria contribuição para o reconhecimento da diversidade nas formas do judaísmo pós-bíblico. Interpretação judaica para o livro Judite. O livro de Judite não se encontra na Bíblia hebraica. Foi escrito em hebreu, embora o original não tenha sobrevivido. Juntamente com outros livros apócrifos, perdeu-se com os judeus medievais, sendo recuperado somente depois do Renascimento. A literatura antiga rabínica não contém nenhuma menção ou alusão a Judite. Josafá não a menciona. Os estudiosos judeus modernos normalmente referem-se a Judite como um romance edificante, não como historicamente verdadeiro. Ensina fidelidade a Deus e devoção ao templo. Como Esther e Ruth, louva a nobre mulher judia. Interpretação judaica para o livro Esther. O livro de Esther, segundo os antigos rabinos, é o livro mais novo da Escritura. Houve entre estes rabinos quem não quisesse que ele fosse incluído na Escritura. Esther significa Vênus, a estrela da manhã que brilha depois que as outras deixam de brilhar e antes que o sol nasça. O livro de Esther dá a luz da esperança no futuro, no tempo mais obscuro da história de Israel. Assuero era um louco, homem inestável, cujas loucuras foram tais que os seus súditos não tomavam suas ordens em sério. Esther foi a mulher mais bonita de todo o reino. A reputação de Assuero por ambas coisas, necessidade e ambição, impulsou a Mardoqueu a ocultar Esther por 4 anos para que os emissários do rei não pudessem encontrá-la. A festa menor dos judeus, chamada indistintamente Festa de Esther e de Purim, festeja-se exatamente um mês antes da Páscoa. Na Idade Média e também na moderna Israel, esta festa tem sido a ocasião dos carnavais e das representações teatrais. Interpretação judaica para os livros 1 e 2 Macabeus. Estes 2 livros não estão na Bíblia judaica. A antiga literatura rabínica carece de um tratado que relate esta festa comemorativa, conhecida como a Festa da Dedicação, Hanukkah, ou a Festa das Luzes, como foi transmitida a outra festa menor, Purim. Em verdade, a literatura rabínica antiga carece quase totalmente de alguma alusão aos acontecimentos históricos da sublevação dos Macabeus. Significativamente, tampouco faz alusão aos feitos e exílios dos Macabeus, embora contenha algumas citações de vários tratados das regulamentações para a celebração da festividade. Em verdade, a palavra Macabeu está praticamente ausente. Encontra-se uma menção ocasional da palavra Hasmonem. A ênfase que existe está voltada para um frasco de óleo. Quando os Seleucidas foram finalmente vencidos e o templo profanado, preparado para a dedicação, ou melhor, rededicação, descobriu-se que os Seleucidas haviam guardado este frasco de óleo quando contaminaram todo o outro óleo. Este frasco continha óleo suficiente para que a luz imortal permanecesse acesa por somente uma noite. Milagrosamente ficou acesa por 8. Por isto, Hanukkah é velado por 8 dias. Os antigos sábios concordaram em que as velas deveriam ser acesas em cada uma das 8 noites. Um sábio pensou que na primeira noite deveriam ser acesas 8 velas, 7 na segunda, 6 na terceira, e assim ir reduzindo o número de velas a cada noite. Porém, prevaleceu uma ideia contrária, de modo que o costume é acender uma vela na primeira noite e seguir até 8 na última noite. Uma oração especial para os milagres e a redenção foi composta, para ser rezada durante a adoração na sinagoga, na festa de Hanukkah. Até tempos relativamente modernos, o significado mais importante de Hanukkah era o de liberdade religiosa. Ultimamente, os macabeus foram reedificados como heróis patrióticos, especialmente em Israel. Ainda mais recentemente, para alguns, Hanukkah compreende uma troca de presentes. Este último costume é o resultado da proximidade de Hanukkah com o Natal. Contrariamente ao tradicional estado legal como uma festividade de menor caráter, Hanukkah é hoje uma festividade maior, especialmente no Oeste, nas terras cristãs.
E aqui então foi a interpretação judaica para os livros históricos de Esdras e Neemias até 1 e 2 Macabeus. Eu sou a Margarete Vital. Lembra de compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Te encontro no próximo áudio com a interpretação protestante para os livros históricos. Muito obrigada!